A chuva vinha grossa e nervosa naquela noite de dezembro, como se o céu tivesse decidido chorar todas as coisas que guardara durante o ano. As gotas batiam nos vidros do carro de Amanda com uma pressa que não combinava com o cansaço dela. Ela apertava o volante com as mãos encharcadas, tentando ouvir o motor que não reagia. Ao lado, Laura, com o sobretudo molhado grudado ao corpo pequeno, esfregava as mãos para aquecer as bochechas puras e rosadas. O prazer do Natal estava longe. Havia apenas a estrada escura, a luz trêmula do painel e a sensação de que o mundo inteiro poderia deixá-las passar. E talvez deixasse. Quando o carro cruzou a última curva e a luz dourada da mansão se recortou no breu, Amanda sentiu algo que não sabia nomear, um alívio tão repentino que parecia quase injusto. Aquela casa, conhecida na cidade por sua imponência e seus jardins imaculados, sempre tivera portas que pareciam dizer não. Na cabeça das pessoas, ali vivia um homem que não precisava de nada. Na realidade, vivia um homem que, por dentro, precisava de tudo. Amanda empurrou a porta do carro e saiu na chuva. A água escorria pelos cabelos de Laura em mechas miúdas. A menina, apesar do frio, observava a casa como se fosse um animal curioso que aprende pelo cheiro. Amanda levou a mão ao bolso, sentiu o celular morrer de bateria e, sem opção, caminhou até o portão principal. O interfone era pequeno, com o botão gasto de alguém que apertara mais vezes do que lembrava. Ela respirou fundo, o frio ardendo nas narinas, e apertou. Do outro lado, a campainha tocou como um alarme num lugar onde o tempo havia parado. Ricardo Mendes, aquele nome carregado de manchetes antigas e de histórias que agora pareciam palhaçadas, estava na sala de visitas, encostado em uma poltrona que havia visto melhores décadas. Seus cabelos, antes negros, agora eram uma nuvem de fios prateados. Seus ombros, curvados pelo peso de anos e de memórias, pareciam carregar cada adeus que ele já pronunciara. A mansão continuava impecável, cada coisa em seu lugar, mas havia um vazio que o dinheiro não conseguira preencher. Era um vazio com nome: silêncio. Célia, a governanta, abriu a porta com a rigidez de quem guardava regras e silêncio. Por um instante, a cena entre o portão e a entrada foi toda molhada, cercada por luzes que tremeluziam. Amanda, sem saber bem como começar, falou pouco. O carro quebrou. Desculpe incomodar. Não temos para onde ir, disse ela, a voz fina de quem carrega noites mal dormidas. Laura fitou a escada, o lustre alto, o reflexo de velas numa moldura antiga. Seus dedinhos ainda molhados encontraram algo no bolso. Um estojo de lápis, simples, com o nome escrito em caneta. Beatriz. Rabiscado como se tivesse sido escrito por uma criança. Amanda reconheceu a letra imediatamente, a da mãe que sofreu demais para errar. Não disse nada. Guardou a mão no bolso, como quem protege uma chama. A porta se abriu por completo. Um corredor de madeira sugeria passos que não se ouviam há tempos. Ricardo levantou-se com uma vontade hesitante. Sua voz, quando veio, era baixa, quase um sopro. Entrem. A frase saiu mais por hábito social que por costume, e ainda assim, dentro dela, havia uma surpresa que nem ele próprio esperava. Quando Amanda e Laura cruzaram o portal, foram envolvidas por um calor que vinha da lareira, por um perfume de lavanda que dominava os corredores, e por uma hospitalidade que parecia improvisada, como se o idoso tivesse, por um momento, lembrado como abrir as portas da casa e também do coração. Foi Célia quem as conduziu. Levou Laura direto para um quarto de hóspedes, encheu a torneira com água quente e ofereceu uma toalha macia. O cheiro do sabonete era conhecido. Amanda lembrou-se com uma pontada de sabonetes caros que jamais pensara possuir. Laura entrou num banho tremelicante, e a cena, uma mãe que respira com o corpo inteiro e uma filha que sorri com os olhos, parecia arrancada de um outro Natal, menos áspero. Na cozinha, Ricardo observava. Havia um copo de vinho na mesa, a garrafa aberta há dias, e fotografias presas numa moldura dourada. Uma menina de riso fácil, cabelos encaracolados, numa praia de verão. Uma mulher que no retrato segurava rosas e um diploma. Retratos que contavam a história de uma vida que tinha sido e que não era mais. Amanda sentou-se e aceitou a caneta de chocolate quente que Célia estendeu, com a precisão de quem serve sem esperar nada em troca. O chocolate era denso,
quase como se tivesse calor suficiente para desfazer as correntes do medo por um instante. Ela enrolou as mãos em torno da caneca, o vapor subindo, e pela primeira vez naquela noite sentiu as lágrimas chegar sem pedir licença. Não foi só cansaço, foi o peso de meses, os turnos em que Laura foi embalada nos braços, os trabalhos à metade, o aluguel que apertava, as felicidades adiadas. Laura apareceu, com os cabelos ainda bagunçados, mas olhos brilhantes. Vestia um pijama emprestado, branco com estrelinhas, e trazia na mão o estojo de lápis que havia encontrado no bolso. O nome Beatriz parecia uma pétala caída de outra vida. Quando Laura mostrou o estojo a Ricardo, o idoso sentiu algo dentro se romper e, ao mesmo tempo, estender. Tem o nome dela, disse a menina, com a sinceridade simples das crianças. Beatriz. Ricardo estudou a caixa com mãos que tremiam, não só pela idade. A palavra escrita ali era o eco do próprio luto. Beatriz fora a filha que a cidade lembrava em fotos antigas, a menina que desaparecera numa noite de promessas não cumpridas. Ao pegá-la nos braços, Amanda sentiu o calor de uma proximidade que até então fora apenas uma linha distante entre vidas que jamais deveriam cruzar. Você disse Beatriz, murmurou Ricardo. A palavra saiu como quem tenta reencontrar uma melodia esquecida. Havia na entonação uma mistura de dor e ternura. Seu rosto se suavizou, e por um segundo a mansão inteira parecia menos velha. Laura olhou para ele e perguntou, sem saber do mistério. A filhinha da foto, ela ia desenhar muito? Ela desenhava como se o mundo fosse só papel, respondeu Ricardo, com uma voz que agora se partia entre sorriso e lembrança. Desenhava céu, barcos e estrelas. Tudo cabia nos pontinhos que ela fazia. Amanda, sentada na beirada do sofá, ouviu as palavras como se recebessem um sinal. No fundo, havia sempre a noção de que aqueles salões distantes guardavam mais que riqueza, guardavam histórias que poderiam, por acaso, tocar a dela. Havia uma semelhança miúda entre sua filha e a menina da fotografia. O mesmo sorriso despretensioso, a mesma curiosidade que corria na ponta dos dedos, e isso, de algum modo, a fez sentir menos sozinha. Célia entrou na sala com uma postura que não escondia juízo. A governanta via em rostos desconhecidos uma ameaça à ordem. Mulheres sozinhas, à noite, eram sempre um caso à parte. Senhor Ricardo, disse ela, com a formalidade que lhe era natural, não creio que seja prudente acolher estranhos nessa hora. Estamos em uma época delicada. Ricardo ergueu o rosto, e a decisão que veio de seus olhos não era da autoridade de um homem rico, era a gentileza prática de alguém que lembrava o gosto da própria humanidade. Ela e a menina ficaram na estrada. Estava chovendo. Não podemos deixá-las lá, respondeu Ricardo, seco como quem fala de algo simples demais para se discutir. Prepare um quarto. Célia hesitou, e o salão apertou o som de um pulso quase imóvel. Então fez o que se esperava. Encaminhou as duas, trouxe mais uma caneca de chocolate quente e deixou que as velas tivessem lugar. A ação de servir virou um pequeno pacto. Era como se naquela noite as paredes da casa resolvessem ser mais que silêncio e posses, decidissem por um ato mínimo, ser abrigo. Enquanto Laura brincava com os lápis da caixa de Beatriz, colorindo as folhas com traços que iam e vinham, Amanda e Ricardo conversavam perto da lareira. Falaram de coisas práticas primeiro, do carro, de mecânicos que cobrariam caro numa noite de chuva, de como a cidade dormia. Depois, o diálogo encontrou fendas por onde entrou a verdade. Sou enfermeira, Amanda disse com um orgulho contido. Não ainda, quero ser. Trabalho como técnica em uma clínica, faço plantões, estudo à noite. É só que as coisas têm sido difíceis. Nem sempre consigo pagar o curso. Ricardo ouviu cada palavra com atenção. Havia nele, naquele olhar, algo que ia além da curiosidade. Havia uma identificação dolorosa com a forma como o esforço podia ser invisível. Ele próprio havia passado décadas construindo empresas, comprando obras, participando de inaugurações. E no último recorte de sua vida, verificou que nada daquilo impediria o frio da noite em que a filha se foi, nem devolveria o riso que sumira do retrato. E você, Laura? O que quer ser quando crescer? Indagou ele, tentando inserir ternura numa questão que crianças adoram responder com certeza. Eu quero desenhar as coisas do céu, a menina respondeu sem hesitar, pontuando cada palavra com o frescor de quem acredita de verdade. E pintar casas que tenham janelas para crianças. A ideia fez cair uma gota de riso na expressão de Ricardo. Era um riso que vinha de longe, como o som de um instrumento que descobre uma nota esquecida. Ele observou Amanda com um olhar que parecia pesar possibilidades. Eu perdi uma filha, falou de repente, a voz baixa, como a de quem conta, mas não quer lembrar. Beatriz. Era da idade de Laura quando...
quando tudo aconteceu. Amanda colocou a mão sobre a dele, num gesto que não sabia bem explicar, e que por isso era verdadeiro. A conexão entre as duas mulheres foi silenciosa, uma mãe apoiando a perda de outro pai. Não havia palavras que remendessem o que fora rasgado, apenas presença. Eu sei o que é não ter para onde ir, disse Amanda, a voz quebrando um pouco. Não é só a falta de dinheiro, é a sensação de que o mundo não espera por você, sabe? Ele assentiu. O olhar de Ricardo buscou nas chamas algum consolo, como um homem que procura no calor alheio a própria salvação. Nem todas as portas se fecham por maldade, murmurou ele. Algumas se fecham porque as pessoas desistiram de bater. E quando você passa tempo demais dentro de uma casa, aprende a não ouvir o bater. Aprende a fingir que ninguém bate. Aquela confissão, simples e crua, fez com que Amanda visse Ricardo de um jeito novo, não só como um nome na lista das pessoas que podiam mudar seu destino, mas como um homem que conhecia o sabor do vazio. A empatia deles nasceu ali, com a naturalidade de duas árvores que crescem próximas e compartilham raízes. A noite avançava. Laura adormeceu no sofá, os lápis espalhados ao redor, um desenho inacabado revelando barcos e estrelas. Ricardo levantou-se e foi até uma escrivaninha num canto da sala, onde havia uma pasta fechada, de couro desgastado, e dentro dela documentos que não eram só papéis, mas decisões. A bolsa de estudos que ele poderia oferecer, o apoio que poderia dar para uma jovem mãe estudar e cuidar da filha. As coisas que até então eram objetos sobre uma mesa, ganharam peso de escolha. Célia apareceu na porta do escritório com um olhar que misturava precaução e surpresa. Havia entre suas funções a vigilância sobre a moral da casa. Mas diante daquela cena, a menina dormindo, a mãe exausta, o homem idoso mexendo em papéis, até a governanta apareceu subitamente pequena diante da humanidade. "O que pensa em fazer?" perguntou Amanda, sem rodeios. Sabia que qualquer promessa poderia ser vazia, mas havia ali, no rosto do idoso, uma oportunidade que não queria desperdiçar. Ricardo pegou a pasta, abriu e mostrou papéis que falavam de bolsas integrais, de auxílio mensal para despesas e de um acordo de tutoria para garantir que Amanda tivesse tempo de se formar sem perder o sustento. Havia cláusulas claras, prazos, compromisso com a formação prática. A proposta era legítima, bem estruturada. Não era caridade vazia, era investimento em vida. "Eu não faço promessas vazias", disse ele, com o rigor de quem entende contratos e também o peso de quem sabe o que as palavras costumam valer. "Se eu ajudar, quero que seja para que você, um dia, ajude outros. Quero ver resultados, quero ver dedicação, e quero que a menina tenha um lugar seguro para crescer enquanto você estuda." Amanda leu os papéis com olhos que brilhavam. Era muita coisa para ser verdadeira. O contrato continha, além da bolsa, um plano de apoio infantil para Laura, com horários de creche compatíveis com os plantões e um monte de detalhes que mostravam que a ajuda não era apenas um gesto pontual, mas um compromisso com o futuro. "E por que eu faria isso?" perguntou ela, finalmente, com a honestidade que a privação ensinara. Ricardo riu, um som seco que, naquela hora, soou mais leve. "Porque talvez eu esteja cansado de ter dinheiro que não faz nada além de preencher gavetas. Porque talvez eu queira que o nome de Beatriz não seja apenas lembrança dolorosa, mas semente de algo que siga adiante. Porque ver uma mãe lutar me lembra que o mundo não é só para os que nasceram com portas abertas." Célia, que ouvia do limiar do escritório, cruzou os braços, tentando manter a compostura de sempre. Mas havia nos cantos de sua boca um ponto de derretimento que não costumava aparecer. Ela tinha visto muitos rostos naquela casa e sabia diferenciar um gesto verdadeiro de um espetáculo. E aquele momento não era espetáculo. Amanda sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Poderia aceitar e então como rachar com orgulho. Recusar era renunciar a uma oportunidade que talvez nunca mais surgisse. Falou lento, escolhendo cada palavra. "Não quero que acreditem que aceitei porque precisava vender minha dignidade. Aceito porque quero estudar, porque quero que Laura tenha uma mãe orgulhosa. E porque eu prometo, de verdade, que vou dar tudo de mim." Ricardo colocou a caneta sobre a mesa. O gesto era simples e significava tanto quanto as palavras que se seguiram. "Assine, então. Não é caridade, Amanda. É aposta.
e eu aposto que você vai fazer bom uso dela. Ela assinou. A caneta riscou o papel e, com um risco, algo se viu alterado naquele quarto. Uma ponte fora criada entre duas vidas que até então existiam em ilhas opostas. Célia observou, não porque estivesse convencida, mas porque a rigidez do mundo dela também precisava às vezes de exceções. Laura acordou com o som do papel sendo passado entre mãos. Olhou para os adultos à sua volta e sorriu, sem entender toda a complexidade do que acontecera, mas entendendo que algo mudara. Ela estendeu a mão e mostrou o desenho com barcos e estrelas. Ricardo, emocionado, prometeu que aquele desenho poderia um dia ser parte de uma sala de pediatria, com quadros doados por artistas. Prometeu visitar as crianças que a filha dele não tivera mais a chance de abraçar. Havia lágrimas nos olhos de Amanda, quando, já com as chaves do carro entregues, ela pegou Laura nos braços. A rua ainda chovia. A mansão parecia de novo imponente e acolhedora, como se tivesse cumprido uma antiga dívida consigo mesma. Ricardo ficou na soleira da porta, olhando as duas se afastarem, sentindo o que era, pela primeira vez em muito tempo, o calor de uma decisão que não era pautada por negócios. Naquela noite, enquanto o vento batia nas árvores e as luzes na cidade piscavam em cores natalinas, as três vidas, a da mãe que sonhava, a da filha que coloria e a do idoso que se permitira cuidar, começaram a entrelaçar-se de um modo que ninguém poderia, naquela hora, prever completamente. O papel assinado era apenas o começo. Ainda havia dúvidas, julgamentos por parte de alguns na cidade e o tempo repleto de provas a serem vencidas. Mas por ora, o que existia era a sensação nova e frágil de que o Natal tinha, enfim, feito algo que nem todo o dinheiro conseguira: aproximar corações. Quando Amanda entrou no carro, segurou Laura com firmeza e olhou para trás uma última vez. A imagem de Ricardo na porta ficou gravada. Um homem de postura curvada, mãos nos bolsos, rosto apagado pelo reflexo das luzes. Algo ali não era só melancolia. Era a promessa silenciosa de que havia ainda muita vida por viver. Amanda respirou fundo, sentiu o óleo do motor e a chuva frenética e ligou o carro. As luzes se afastaram, e por entre gotículas no para-brisa, ela sorriu para a filha como quem diz sem palavras: agora vai dar certo. Ao se recolherem naquela noite, cada um trouxe consigo novos pensamentos. Ricardo voltou ao escritório, sentou-se e, sem querer, tirou do bolso um lápis comum. Pegou um papel e começou a rabiscar linhas que se tornavam vagamente parecidas com barcos. Era um gesto simples, um homem que enfileira rabiscos como quem costura sonhos. A cada traço havia menos peso e mais possibilidade. Ele pensou em visitar o hospital infantil no dia seguinte, pensou na creche que poderia contratar e em como aquela ação poderia ter uma vida própria, que não dependeria apenas da sua vontade. Célia, depois de trancar a cozinha e cuidar da lareira, ficou um instante mais no corredor. Passou a mão por um retrato na parede, e por um segundo a governanta deixou escapar uma interpretação. Ela imaginou o mundo lá fora, onde pessoas como Amanda lutavam dia a dia. O julgamento cedeu espaço para a curiosidade. Talvez a casa precisasse de menos regras e mais escuta. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu com o resíduo da tempestade. Poças, folhas grudadas nas calçadas e uma sensação de limpeza no ar. O carro de Amanda partiu rumo à rotina que a esperava. Inscrição na faculdade, contato com a creche indicada nos papéis, primeira conversa com a coordenação do curso. No bolso, além de moedas, havia agora um contrato que dizia em letras pequenas que ela podia sonhar com coerência. Laura, a bordo, segurava firme o estojo com o nome que agora não era apenas lembrança. Beatriz, a filha que já não estava, dava ao estojo o sentido menos doloroso e mais transformador. Ainda havia obstáculos. Vizinhos sussurravam, a cidade comentava e Célia retornara à sua rotina com mais vigilância do que tranquilidade. Mas naquele momento inicial, o que pairava era uma sensação de possibilidade. Ricardo também tinha suas noites de lembrança. Acordava no meio da madrugada com saudade. Porém, a cada visita surpresa na sala de brinquedos que montara para Laura, a cada vez que enxugava as lágrimas de uma mãe cansada, o idoso percebia que o vazio trocava de cor. Não desaparecia de uma hora para outra, mas a casa, essa casa, começava a se curvar para o calor das relações. No escritório, sobre a mesa, a pasta de couro ainda abria espaço para novos papéis. Um deles era um plano mais amplo, rabiscado horas antes,
que poderia se transformar, com cuidado e tempo, em um programa de bolsas para outras mães. Se as linhas fossem seguidas, o gesto não seria apenas um favor, mas um legado. Ricardo, sozinho por um tempo, olhou para a janela e viu neve imaginária nas ruas. Por mais improvável que fosse a cidade ver neve em dezembro, a sensação que teve foi de pureza. Um desejo sutil apareceu, que mais portas se abrissem naquela noite, não por luxo, mas por humanidade. A cidade, por sua vez, continuou com sua pressa. Pessoas seguiam para seus empregos, para cafés e praças, mas entre essas rotas algumas conversas mudaram de tom. Falava-se da mulher que saíra da mansão com papéis assinados, falava-se de uma menina com um estojo que não lhe pertencia, e falava-se, em secreta gentileza, do velho bilionário que decidira apostar numa vida que ainda não conhecia. E enquanto a primeira neve de rumores caía de leve sobre as calçadas, Ricardo acendeu outra vela na sala onde os retratos estavam. Sentou-se, abriu um álbum antigo e ficou olhando as fotografias, demorando-se num retrato em que Beatriz sorria como se conspirasse com o mundo. Em volta, os objetos guardavam histórias, mas havia agora algo novo entre eles. Um contrato, uma creche reservada, uma bolsa integral que carregava o nome de uma mãe que precisava estudar para que sua filha tivesse futuro. A cena daquelas 3 vidas entrelaçadas no Natal recente era apenas o início. Havia decisões a serem tomadas, julgamentos a serem enfrentados e provas que o tempo impõe. Mas havia também esperança, e esperança naquela casa tinha a forma quente do chocolate, a cor viva dos lápis e a caneta que riscara um nome num contrato. No fundo, era isso que contava, a promessa prática de alguém que, depois de anos de isolamento, escolheu abrir a mão e a própria casa para que outros fossem além. A noite se fechou com a cidade se preparando para o próximo dia, e dentro da mansão a lareira crepitava como se fosse um coração tentando retomar o compasso. Ricardo olhou para as chamas e percebeu que talvez o maior presente daquele Natal não fosse o barulho das festas, nem as luzes do lado de fora. Era a compreensão de que a riqueza verdadeira se mede na capacidade de transformar com responsabilidade, com cuidado, com um contrato registrado e com um compromisso ético. Era a esperança de que uma assinatura poderia ser o primeiro passo para que muitos outros pudessem assinar seu próprio futuro. Na manhã seguinte, quando Amanda entrou no campus da faculdade pela primeira vez, com uma mochila que ainda cheirava a chuva e seguranças que olhavam curiosos para a mulher que vinha da mansão, ela sentiu algo novo. A obrigação se misturava à oportunidade. Havia a necessidade de provar que a aposta valeria a pena. Havia também o desejo profundo de honrar a alma daquela filha que pintava barcos com lápis baratos. Foi ali, na calçada da faculdade, entre estudantes apressados e cartazes de eventos, que Amanda decidiu que faria daquele contrato não um resgate, mas uma travessia. Enquanto isso, na sala de visitas da mansão, Ricardo começou a anotar um esboço de projeto em um caderno. Não só a ajuda para Amanda, mas um modelo que pudesse ser replicado, com regras, com educação prática e com acompanhamento. Sabia que o caminho seria longo, que levaria anos e que a gratidão não substitui o trabalho duro. Mas também sabia que naquela época do ano, quando a cidade parecia mais propensa a pequenos milagres humanos, era tempo de plantar. E assim, entre um contrato assinado e um desenho de criança, entre o som da chuva e a promessa de um novo semestre, aquelas vidas seguiram adiante, cada uma carregando um pedaço do outro. Há jornadas que começam com um gesto, há outras que exigem tempo. Mas todo começo, por menor que seja, tem a força de mudar destinos, especialmente quando acontece numa noite de Natal em que uma porta que permanecera fechada decide enfim abrir. Se houve um momento em que Amanda percebeu que aceitaria mais do que um papel, foi na primeira madrugada de estudo, sentada na cozinha alugada, com uma lâmpada simples sobre a mesa e Laura roncando no quarto ao lado. O contrato de Ricardo estava dobrado no bolso da jaqueta. Havia nele páginas com cláusulas e um carimbo oficial, e havia nele também uma promessa não escrita, a de que nada viria sem trabalho. Ela abriu o caderno, riscou linhas e, pelo riscar, começou a matar o medo que vinha com a dívida de um passado curto de oportunidades. 6 meses depois, março de 2024, as manhãs já não eram mais apenas uma corrida para dar conta do emprego. Havia horários, mapas de estudo, reuniões com coordenadores e uma rotina orquestrada entre creche e faculdade. Amanda acordava cedo, embalava Laura no colo,
conferia a mochila da filha com o capricho de quem ensina a responsabilidade e partia para o plantão no centro de saúde durante o dia. À noite, cursava as aulas teóricas, estudava anatomia com um marcador amarelo e fazia trabalhos que cheiravam a noite mal dormida e orgulho. A bolsa cobria a mensalidade, livros e as horas que o trabalho deixava faltar. O auxílio para a creche permitia que Laura estivesse em um lugar seguro, enquanto Amanda fazia estágios no hospital. Os primeiros meses foram de adaptação para todos. Ricardo contratou um coordenador de projetos para transformar o gesto isolado em um modelo replicável. Ele queria regras, contrapartidas e resultados, não por frieza, mas porque havia aprendido a medir o mundo em compromissos. Amanda compareceu às reuniões, apresentou suas necessidades e ouviu com atenção. Em público, ela explicava seu plano de estudos. Em particular, confessava a medo e cansaço. Tinha noites de choro contidas no chuveiro e manhãs de riso sem motivo, quando Laura mostrava um rabisco perfeito. A cidade murmurava. Alguns viam no bilionário um gesto tardio de caridade de final de ano, outros desconfiavam de espetáculo. Célia, que ao início olhara com cepticismo, passou por uma mutação que surpreendeu até a ela mesma. A ironia da vida lhe fez tornar-se aliada, não por resignação, mas por prática. Cuidar da rotina da casa com mulheres que agora frequentavam seus corredores aproximou sua visão. Ela começou a reparar no cuidado de Amanda com os equipamentos domésticos, na disciplina de Laura, no carinho com que Ricardo perguntava sobre provas e estágios. Em idas e vindas da rua para a cozinha, a governanta deixou escapar comentários que a princípio foram pequenos e depois incontornavelmente eternos. Ao mesmo tempo surgiram as primeiras fricções formais. Instituir um programa requereria estatutos, equipe técnica, transparência financeira. Ricardo, acostumado a decisões rápidas em negócios, aprendeu a negociar com conselhos, advogados e regulamentos. Havia impaciência, é verdade, mas havia também a insistência em dar ao projeto sustentação. Ele não queria que a ajuda fosse espetáculo, queria uma estrutura que sobrevivesse ao seu interesse ou à sua presença. No terceiro mês, houve um teste prático. Amanda iniciou o estágio de pediatria. Num turno rotineiro, entrou por portas que cheiravam a antisséptico e esperança. O hospital era um organismo barulhento e terno. Máquinas bipavam, mães dormiam em cadeiras e lábios graúdos de coragem conversavam com médicos atentos. Amanda, preparada por professores e noites de estudo, levou para o campo um cuidado que vinha de casa. Soube trocar curativos com calma, conversar com crianças em línguas inventadas por quem quer distrair dor, reconhecer sinais que livros não ensinam sem vivência. Em poucas semanas ganhou a confiança dos médicos supervisores e o respeito das mães. Seu nome passou a circular nos corredores como sinônimo de calma. Ricardo, por sugestão de um enfermeiro veterano, passou a fazer visitas ao hospital com frequência. No início, mantinha distância, observando com a frieza de quem precisa medir cada gesto. Mas havia algo diferente quando cruzava o corredor da pediatria. O nome de Beatriz, sempre adiante, o puxava como um fio invisível. Uma tarde entrou numa sala onde um menino de 6 anos desenhava aviões numa folha amassada. O idoso sentou-se e perguntou com a voz que agora conheciam por doçura e firmeza sobre os traços. O menino explicou com a linguagem dos curiosos. Ricardo tirou do bolso um lápis simples e desenhou um barco desequilibrado. Os olhos daquela criança brilharam. Foi um gesto pequeno, mas para Ricardo foi uma abertura. Estudar os dramas humanos de perto o fazia aceitar que a riqueza não anula a simplicidade do encontro. Naquele ano, o projeto ganhou um nome, Programa Família Encontrada. Foi uma escolha deliberada. Não se trataria apenas de bolsas, seria oficialmente um programa que buscaria famílias, crianças e jovens com potencial e que precisassem de apoio integral, pedagógico, psicológico e logístico. Ricardo nomeou um conselho gestor, convidou especialistas e deixou Amanda como uma das coordenadoras de campo. Ela, que conhecia a cidade na ponta dos dedos, sabia ouvir suas necessidades com precisão. Os jornais locais noticiaram o lançamento com cautela. O programa teve críticas. Filantropia de elite, disseram alguns. Havia quem afirmasse que dinheiro comprava voluntarismos, mas a resposta concreta veio das famílias. Em poucos meses, estudantes que frequentavam a creche contratada pelo programa tiveram redução de falta escolar. Mães começaram cursos profissionalizantes, crianças receberam material e reforço escolar. O resultado se multiplicava não por um passe de mágica, mas por compromissos repetidos. Aos poucos, a vida de Amanda se transformou em capítulos que se encadeavam, provas, plantões, estágios, plantões novamente.
Contra expectativas, ela se destacou. Professores notaram em sua ficha a capacidade de liderança. Foi convidada para liderar um grupo de voluntariado que o programa financiava, com foco em crianças hospitalizadas. Seus projetos de final de semestre falavam de humanização do atendimento, de brinquedos terapêuticos, de rotinas que respeitassem mães. Era a combinação de teoria e vida prática, de quem pisa onde dói e ajuda a reorganizar o caminho. Laura também crescia. No começo, era a menina que trazia o estojo de Beatriz como amuleto. Com o tempo, tornou-se artista por vocação. Desenhava sem fórmula, pintava sem medo e transformava paredes em universos. Quando começou a frequentar oficinas do programa, sua técnica floresceu. Aos 8 anos, já fazia painéis pequenos para a creche. Aos 10, um hospital pediu que ela pintasse uma parede. Ricardo viu nas obras de Laura uma leveza que lembrava Beatriz. Ao ver as cores dispostas em muros, o idoso permitiu-se chorar em silêncio. Havia algo que retornava, não como substituição, mas como continuidade. 2 anos depois, dezembro de 2026, as coisas tinham um ritmo mais sólido. Amanda terminara o curso principal de enfermagem com elogios. Havia trabalhos publicados em revistas locais sobre práticas de humanização. Sua atuação levou a um convite para um programa de intercâmbio com um centro de referência em pediatria de outra cidade. Foi uma vitória merecida, fruto de noites de estudo e escolhas difíceis. Laura, por sua vez, expusera suas primeiras telas numa mostra humanitária. Janelas para crianças, chamou a atenção por representar cenas cotidianas com cores vivas e respeito. Ricardo, que já fora notícia por contratos e pelo passado dourado, passou a ser notícia por outras razões. A Fundação Família Encontrada financiava projetos, sua equipe técnica publicava relatórios, e o hospital onde Amanda estagiara recebeu finalmente um corredor pintado com desenhos infantis doados por Laura e por outros artistas apoiados pelo programa. O velho homem que caminhava com apoio às vezes apareceu em entrevistas, disfarçando a timidez com palavras medidas. Ele não buscava holofotes, buscava resultado. E havia em tudo isso uma restauração tênue. Suas visitas à pediatria tornaram-se mais frequentes, e havia menos sombra em seu rosto quando entrava em salas de crianças. Houve também momentos de tensão. Uma parcela da cidade sentiu que Ricardo estava gastando demais em algo que não produziria retorno financeiro. Outro grupo acusou o programa de paternalismo. Um dono dá esmolas e fica com o nome. Amanda, como coordenadora, teve de lidar com críticas públicas e encontros difíceis, reuniões com vereadores, prestação de contas, debates com diretores de hospital. Em cada uma dessas situações, procurou práticas de transparência, convidou representantes da comunidade para o conselho e enfatizou que o programa deveria ser autossustentável, com metas e indicadores. Sua postura não era de concessão, era de liderança. E nos momentos mais ásperos, ela contava com a firmeza de Ricardo, que ao invés de impor soluções, aprendia a delegar. Um episódio marcou o grupo. Um incêndio numa casa de baixa renda atingiu uma família da periferia atendida pelo programa. Foi uma madrugada de pânico. O programa Família Encontrada mobilizou recursos, conseguiu abrigo temporário, medicamentos e acompanhamento psicológico. Amanda coordenou a logística. Laura, ainda jovem, recolhia brinquedos e desenhos que crianças da comunidade haviam feito para os atingidos. A repercussão desse episódio mudou a percepção pública. Grosseiramente simplificando, o que antes poderia ser interpretado como gesto isolado, passou a ser visto como ação organizada e efetiva, capaz de responder a emergências. O Conselho Gestor ganhou força e visibilidade. No final de 2026, com os relatórios em mãos e metas cumpridas, Ricardo fez um gesto simbólico. Inaugurou um espaço dentro do hospital infantil chamado Sala Beatriz, uma sala de atividades com pintura, canto e atenção especializada para famílias. A inauguração foi discreta, convidando mães, profissionais e as crianças que mais se beneficiaram. Amanda deu um discurso breve, sem floreios, falando da dignidade de cada história ali presente. Laura, então já adolescente, colocava o último quadro na parede, um mosaico de barcos e estrelas, uma homenagem pela confluência de vidas que havia começado naquela chuva. Foi nessa época que o relacionamento entre Amanda e Ricardo tomou outra direção, marcada por respeito e cumplicidade, não por dependência. Havia afeto, isto é verdade, mas crescido ao longo de anos de parceria e confiança, não se tratou de um salto para uma relação romântica imediata. Ambos passaram a compartilhar conversas longas sobre perda, medo e futuro. Ricardo, já idoso, revelava fragilidades que Amanda conhecera desde o primeiro encontro, a dor da ausência de Beatriz, a solidão que o acreditara impenetrável e o desejo de que sua fortuna tivesse um fim que fizesse sentido. Amanda, de sua parte, explicava o preço de seus dias e a alegria que encontrava em cuidar de crianças. Entre eles, a simpatia tornou-se uma escolha mútua. Cuidar um do outro,
como quem protege quem aprendeu a perder. Naquele inverno, houve um período em que Ricardo adoeceu levemente, um susto cardíaco que o obrigou a ficar alguns dias no hospital. Amanda esteve presente, como enfermeira e amiga, cuidou da administração de remédios, conversou com a equipe médica e passou horas ao seu lado, segurando a mão de um homem que anos antes dera a ela uma pasta com papéis. Foram dias de silêncio e confidência. Ricardo, acostumado a tratar tudo como transação, percebeu que existia um valor maior, a reciprocidade. Sentiu-se apoiado por quem antes recebera ajuda, e esse reconhecimento fez sua solidão diminuir. Quando a recuperação chegou, Ricardo falou com clareza. Não era o espaço para promessas solenes, mas para escolhas concretas. Ele queria que o programa Família Encontrada evoluísse para além de seu nome. Desejava que tivesse independência administrativa, conselho com membros da comunidade e financiamento a longo prazo. Consultou advogados e empenhou-se em criar um fundo patrimonial que garantiria recursos contínuos. Foi uma decisão de maturidade, não transformar a obra em monarquia de generosidade, mas em instituição com vida própria. Amanda, ocupada com seu estágio final, foi convidada para integrar o comitê executivo. A confiança depositada nela era em tudo fruto do trabalho que fizera. A vida, entretanto, continuou com desigualdades e desafios pessoais. Patrícia, irmã de Amanda, envolveu-se cada vez mais como ponte para a comunidade. Trabalhando em uma associação local, organizou oficinas para mães, mostrou que o programa podia aprender com as pessoas que viviam as necessidades. Patrícia e Amanda tornaram-se cúmplices em reuniões comunitárias, e a família, antes frágil, ganhou um novo formato, uma parentela escolhida, alicerçada por apoio mútuo. Laura cresceu e suas artes chamavam a atenção. Aos 16 anos, recebeu uma bolsa para estudar artes visuais em uma escola de cidade vizinha. Era mais uma conquista do programa. Na exposição de final de ano da escola, uma de suas telas foi comprada por um hospital privado e doada para o programa, que instalou a obra numa ala pediátrica. Ver sua filha encontrar espaço e significado foi para Ricardo um antídoto contra o abandono. Ele passou a circular não como um magnata isolado, mas como um avô simbólico, cheio de ternura e histórias. Quando Amanda concluiu o curso, em dezembro de 2027, a formatura foi uma noite de reconhecimento. Amigos, colegas, mães atendidas pelo projeto e membros do conselho prestigiaram a cerimônia. Ela recebeu elogios por sua resiliência, por suas notas e pela esfera de influência que adquiriu. Teve um discurso enxuto e honesto, no qual agradeceu aos professores, à sua família e ao programa que acreditara em seu talento. Em lágrimas contidas, falou da importância de transformar oportunidade em responsabilidade. A conquista profissional trouxe novos horizontes. Foi convidada para assumir um cargo de coordenação na enfermaria pediátrica onde estagiara, cargo que demandava responsabilidade e habilidade de gestão. Ricardo, nos bastidores, manteve sua postura. Quis que Amanda tivesse liberdade e não servidão. Assim, formalizou o apoio financeiro para a criação de um centro de formação em enfermagem básica voltada para mães jovens, um espaço onde Amanda seria a gestora técnica. O centro funcionaria em parceria com a faculdade. O objetivo era replicar a história de Amanda, oferecer formação com horários flexíveis, creche integrada e acompanhamento psicológico. O pedido de casamento não foi um evento publicitário, nem um impulso imaturo. Foi a consequência de anos de convívio, da convergência de valores e da maturidade de ambos. Ricardo fez o convite na sala onde guardava as fotos de Beatriz. Não foi um pedido de posse, foi uma proposta de companhia. Ele falou de medo e de esperança, de como a casa, antes abrigo de memórias, tornara-se lugar para histórias em construção. Amanda, agora formada e com carreira consolidada, ouviu, pensou e aceitou. Havia dúvidas, elementos sensatos, diferença de idade, percepções públicas, poder econômico. Eles conversaram longamente sobre tudo. A decisão foi tomada de forma adulta. Nada imposto, tudo acordado. O casamento foi uma cerimônia pequena, com poucas pessoas íntimas e muitas famílias representadas. Amanda entrou com um vestido simples, Laura a seu lado com um buquê colorido. Não houve festa ostentosa, houve música tocada por crianças da comunidade, discursos falando de gratidão e uma mesa feita por vizinhos. O pacto selou não uma transferência de destino, mas a criação de um lar intencional. Eles trocaram votos que não prometiam mundos perfeitos, mas compromisso com o cuidado, com o trabalho social e com a verdade. Após o casamento, a vida do casal se manteve conectada ao projeto. Ricardo já havia nomeado Amanda para um cargo de liderança no conselho executivo, mas com equilíbrio. Ela teve autonomia técnica e espaço de decisão. Ele, por sua vez, deixou gradualmente a gestão diária para uma equipe profissional, dedicando-se a atividades que lhe eram mais próximas, visitas ao hospital, leitura de relatórios e encontros com mães.
A casa, antes austera, ganhou risos, encontros e a arte de Laura espalhada pelas paredes. Célia, agora com um papel de supervisora da rotina, orgulhava-se do lar que ajudara a transformar. O programa Família Encontrada se expandiu. Novas parcerias surgiram. Empresas locais doavam parte de seus lucros. Escolas cediam espaços para oficinas. Universidades colaboravam com estágios. O fundo patrimonial garantiu sustentabilidade mínima e deixou o programa menos sujeito a variações súbitas. Em 4 anos de atuação, centenas de famílias foram atendidas com bolsas, orientações profissionais, apoio psicológico e atividades culturais. Relatórios mensais demonstravam aumento de retenção escolar e melhora em indicadores de nutrição infantil. Era, enfim, uma engrenagem que crescia de modo responsável. Laura, já jovem adulta, levou adiante sua própria trajetória. Em uma manhã de setembro, inaugurou uma exposição intitulada Família Encontrada, uma série de telas que combinavam memórias, barcos e estrelas. Parte das vendas foi revertida para o programa, parte foi doada às maternidades que precisavam de ambientes mais alegres. Seus quadros passaram a decorar corredores pediátricos, salas de espera e até consultórios. Havia em sua obra um traço de quem cresceu entre lápis, chuvas e promessas, cor, simplicidade e respeito. O legado tomou formas práticas, um centro de formação profissional para jovens mães, programas de apoio à amamentação, uma rede de voluntários que lia para crianças hospitalizadas, um portal que conectava doadores a necessidades reais. E, mais importante, histórias individuais que mudaram de curso. Um jovem que entrou num curso técnico e hoje é assistente de enfermagem. Uma mãe que conseguiu recolocar-se no mercado, uma criança que agora desenha futuro. A soma desses relatos foi a prova de que atos humanos, repetidos, constroem milagres sociais. Em um Natal, passados alguns anos, a mansão parecia menor, não por metragem, mas porque sua vida agora se espalhava além dos muros. Havia risos, enfeites doados por alunos do centro e canções cantadas por pequenas vozes que outrora conheceram noites de chuva. Ricardo, que tantas vezes sentira o peso do abandono, caminhava entre pequenos, ajudava a montar árvores artesanais e, em certo momento, sentou-se perto de uma lareira agora bem cuidada. Ali, observou um grupo de crianças desenhando embarcações. Uma delas perguntou, inocente: "Vovô, você lembra do barco que sua filha desenhava?" Ricardo sorriu. A pergunta já não era golpe, era ponte. Ele juntou as mãos e falou com ternura: "Lembro, e hoje vejo muitos barcos aqui." Alguns feitos por mim, outros por vocês. Acho que o mundo cabe neles. Laura, ao seu lado, acrescentou: "E tem espaço para todas as famílias." Naquele mesmo dia, inaugurou-se oficialmente um quadro que a cidade passaria a conhecer como Família Encontrada. Uma tela grande, pintada por Laura, doada ao hospital, que mostrava mães, crianças e idosos pintando um grande barco que flutuava num céu estrelado. A pintura foi pendurada na entrada da ala infantil e, quando a fita foi cortada, houve aplausos tímidos e lágrimas discretas. Para Ricardo, aquela obra foi mais tangível do que todos os balanços. Era prova de que memórias podiam gerar vida, se bem canalizadas. O epílogo desses anos foi um conjunto de pequenos acontecimentos que juntos contavam uma história maior. Amanda dirigia o centro de formação, Laura realizava residências artísticas e coordenava oficinas. Patrícia geria a comunicação com a comunidade. Célia assistia às crianças como quem vira a abelha da colmeia, discreta e indispensável. Ricardo ocupava seu tempo entre a leitura de relatórios e conversas com crianças, tendo finalmente reencontrado o gosto por festas em família. No Natal que veio depois, a casa estava cheia. Havia uma árvore com enfeites feitos por mãos que a cidade conhecia, e a ceia foi preparada por voluntários da própria comunidade. Sorriram juntos em volta da mesa, funcionários do programa, mães e filhos atendidos, professores e alguns representantes da imprensa que haviam acompanhado a jornada. Amanda sentou-se ao lado de Ricardo, segurou a mão dele, não por obrigação, mas por afeto. Quando a conversa silenciou, ele disse baixinho: "Em anos de riqueza eu nunca soube o que faria com tanta coisa. Hoje sei. É isso aqui." Ela respondeu, sem discursos, apenas um sorriso que dizia: "Nós fizemos juntos." No fim da noite, quando as luzes se atenuaram e as crianças já dormiam em colchões improvisados na sala de atividades, Ricardo foi até sua escrivaninha. Ali, entre papéis e fotos, havia um caderno que antes guardava rabiscos solitários de barcos.
Ele abriu e encontrou um pequeno desenho. Laura, anos antes, desenhando uma casa com janelas para crianças. Ele colocou o caderno na estante onde se guardavam memórias e sentiu uma paz que não vinha da ausência do luto, mas da presença cultivada. A cidade mudou de postura. Não foi unanimidade, claro, mas o calor gerado por atos repetidos teve efeito prático. Pessoas que outrora julgavam passaram a referir-se ao programa com respeito. Novas parcerias trouxeram sustentabilidade. E mais que números, houve vidas. Estudantes com certificado, mães com trabalho formal e crianças que agora tinham espaço para brincar e aprender. A história de Ricardo, Amanda e Laura ficou registrada em uma placa simples do programa, Família Encontrada, em memória de Beatriz e em honra a quem nunca desistiu. Era um sinal de que o nome da filha que partira não era esquecido como ferida, mas lembrado como semente. No Natal inesquecível que fechou a narrativa, a casa havia se tornado um pilar comunitário. A lareira crepitava, mas não precisava mais aquecer corações sozinhos. Havia muitos corações ali, aquecendo uns aos outros. Ricardo, o idoso que chegara ao limite do abandono emocional, sorriu de boca cheia ao ouvir crianças conversando sobre o que seriam quando crescessem. Laura, já com obras espalhadas pela cidade, puxou um dos pequenos para mostrar como se faz um barco com retalhos. Amanda, agora enfermeira reconhecida e gestora, falou com uma mãe que começava um curso. Passou a mão no braço dela e disse com a autoridade serena de quem já aprendeu a sofrer e a lutar: "Você não está sozinha, a gente caminha junto." A cena final não foi de triunfo estridente, mas de compreensão. O idoso bilionário abandonado encontrara, naquele Natal, algo que anos de luxo não compravam. Esperança que se fazia presente na concretude do cuidado, no trabalho em comunidade e na transformação lenta e obstinada de vidas. A casa que antes guardava memórias fechadas abriu-se em encontros, projetos, arte e responsabilidade. A assinatura naquela noite chuvosa se transformara em estrutura que sustentava muitos, e a pequena caixa de lápis com o nome Beatriz deixara de ser apenas lembrança para tornar-se símbolo de continuidade. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, o casal caminhou pelo corredor onde pendiam retratos antigos e novos. Ricardo parou diante de uma fotografia em que Beatriz sorria, de mãos dadas com a mãe. Laura, do outro lado, segurava o pincel de uma obra próxima. Amanda olhou para Ricardo e sussurrou: "Obrigada." Ele apertou sua mão e, olhando para o teto da sala como quem agradece a algo maior que não se nomeia, disse: "Se existe um milagre, talvez seja isso, a gente escolher permanecer humano." Naquela casa, naquela noite de Natal, o abandono não desaparecera por completo. Algumas cicatrizes permaneceriam para sempre. Mas havia, no lugar do silêncio, vozes. Havia risos, conversas, planos. Havia laços que se formavam com o tempo. Havia famílias encontradas. Havia uma esperança que não prometia riquezas instantâneas, nem curas mágicas, mas garantia outra coisa: o poder transformador de atos humanos, repetidos, responsáveis e justos. Se você conheceu alguém que precisa ouvir essa história de esperança, compartilhe. Talvez alguém esteja batendo numa porta molhada numa noite de chuva, e alguém do outro lado esteja apenas à espera de apertar o botão.